Quarto ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula de história. Na nossa aula de história de hoje, nós iremos revisar, tá certo? Os conteúdos da unidade 2 do livro do primeiro bimestre, certo? Então, começaremos pelo tema os produtos valiosos, tá certo? Então, vamos relembrar comigo quais eram esses produtos valiosos, tá certo? Então, o que eram esses produtos valiosos? Esses produtos valiosos eram mercadorias trazidas de onde? Do Oriente, não é isso? Então, quais eram esses tipos de mercadorias trazidas do Oriente? Eram como, por exemplo, a seda, a porcelana, perfumes, pedras preciosas, especiarias. Então, essas especiarias como a pimenta, o cravo, o gengibre, a noz moscada, o cominho, o açafrão e a canela, por exemplo, eram muito valorizadas na Europa, principalmente no período do século XIII e século XV. Essas especiarias, elas eram utilizadas na época para temperar e conservar diversos alimentos e fabricar perfumes e remédios, tá certo? Então, esses produtos eram encontrados aonde? Na África e em terras chamadas pelos europeus de Índias, certo? Então, onde se localizavam as Índias? As Índias localizavam-se no Oriente, em região que atualmente correspondem aos territórios da China, da Índia, da Indonésia e do Japão, tá certo? Então, as cidades italianas, como Veneza e Genova, o que ocorriam nessas cidades? Como eram de grandes cidades de grande circulação de mercadorias, tá certo? As pessoas, ou seja, era uma cidade de grande circulação de mercadorias, de pessoas e riquezas, porque nessas cidades, se situavam os principais portos e feiras com produtos vindos do Oriente, tá certo? Então, esses produtos eram encontrados aonde? Os produtos como a seda, porcelana, perfumes, pedras preciosas e as especiarias como cominho, pimenta, cravo, gengibre, noz moscada e açafrão eram encontrados aonde? Eram encontrados na África, em terras chamadas pelos europeus de Índias, ou seja, eram encontrados nas Índias. E onde era que se localizavam as Índias? Se localizavam no Oriente, atualmente nos territórios da China, da Índia, da Indonésia e do Japão. Já por sua vez, as cidades italianas como Veneza e Genova, elas eram áreas de grande concentração, ou seja, dessas mercadorias. Por quê? Porque lá tinham portos aonde chegavam os navios, as embarcações, e lá acontecia essa negociação dessas mercadorias, tá certo? Então lá se situavam os portos e feiras da onde eram comercializados esses produtos vindo do Oriente, tá certo? Logo mais na sequência, certo? Nós podemos ver que a rota entre a Europa e o Oriente era pelo mar Mediterrâneo, certo? Utilizada para chegar às especiarias, era denominada por comerciantes árabes e italianos, ou seja, essa rota entre a Europa e o Oriente, ela ia por onde? Pelo mar Mediterrâneo, e ela era dominada por comerciantes árabes e italianos, ok? Por sua vez, os portugueses e os espanhóis, que estavam em busca de negócios mais lucrativos, começaram então a explorar novos caminhos para encontrar essas mercadorias tão valorizadas no mercado europeu. Então, inicialmente, o que eles fizeram? Os portugueses contornaram a costa da África e procuraram fazer comércios com os povos que ali se encontraram, né? Que ali se encontraram. Então, nessa época, os oceanos não eram muito explorados pelos europeus. Por isso, a maioria das viagens era feita próxima ao litoral e não em mar aberto. Depois
depois que atravessaram o Oceano Atlântico em busca de mais terras, ou seja, mais riquezas, a sociedade portuguesa nesse período, ela foi formada por vários grupos, entre eles o rei, os nobres, os membros da igreja, os comerciantes e o povo, certo? Então, cada grupo tinha um interesse particular, certo? Nas chamadas navegações. Então, cada grupo desse que se formou, eles tinham um interesse nas chamadas grandes navegações. Então, Lisboa, que era a capital de Portugal, onde vivia cerca de 60 mil habitantes, tornou-se uma cidade muito rica, com o comércio de produtos do Oriente. Para enfrentar o medo dos perigos reais e imaginários do alto mar, foram aperfeiçoados instrumentos de orientação, como a bússola, certo? O astrolábio. A invenção da caravela tornou-se a navegação mais rápida e permitiu levar a quantidade maior de alimentos e de tripulantes necessária em uma viagem mais longa, tá certo? Então, o que a gente pode perceber? Que foram criados para serem enfrentados esses perigos reais e imaginários, foram aperfeiçoados instrumentos de orientação, como a bússola, o astrolábio, certo? E a invenção da caravela, como nós podemos ver nessas imagens aqui, ok? Então, nós temos aqui a bússola do século XV, que é um instrumento com uma agulha imantada que aponta para o norte, tá certo? E ela informa aos navegadores a direção a ser seguida. Nós temos aqui o astrolábio do século XIV. O astrolábio, o que é um astrolábio? Ele é um instrumento que possibilita aos navegadores se orientar por meio da observação do Sol e de outras estrelas. Já aqui, nós podemos perceber a caravela, tá certo? Ela tinha dois tipos de vela, certo? Triangulares, que possibilitavam fazer manobras mais facilmente. As quadradas eram impulsionadas pelo vento, aumentando a velocidade. Então, nós podemos perceber aqui os componentes da caravela. Nós temos o mastro, tá certo? A vela triangular, a polpa, os convéis, o leme, a proa e a vela quadrada, certo? Então, esses eram os componentes da caravela, certo? Instrumentos usados para realizar essas grandes navegações. Então, logo em seguida, nós vamos para uma grande aventura, tá certo? Onde no século XV, navegar em mar aberto era muito arriscado. Os tripulantes, eles comiam... O que eles comiam? Eram carne defumada, biscoitos duros e peixes. E havia pouca água para beber. Faziam parte da tripulação, ou seja, tinham pessoas específicas a fazerem parte da tripulação. Quem eram essas pessoas? Era o capitão, o piloto e outros especialistas em técnicas de navegação, os marinheiros, o padre, o médico e o escrivão. Então, faziam parte dessa tripulação essas pessoas, ou seja, especialistas em técnicas de navegação. Cada um com a sua especialidade, ou seja, cada um dava sua contribuição. Como boa parte da Terra era desconhecida pelos europeus, existiam muitas teorias e histórias sobre o que seria encontrado nos mares e nas terras inexploradas. Havia a crença de que a Terra era plana como uma bandeja e por isso as embarcações cairiam em um abismo quando atingissem a borda dela. Os marinheiros acreditavam ainda na existência de sereias e de enormes serpentes e outras criaturas marinhas que devorariam, certo? Então, por que eles acreditavam nisso? Por quê? Porque os mares, eles eram inexplorados. Então, eles não conheciam o trajeto e eles inventavam esse tipo de história, por quê? Por conta do medo do desconhecido, que faziam eles inventar essas histórias de sereias, de acreditar que havia serpentes. Então,
Hoje nós sabemos que essas criaturas não passam de histórias criadas pelos medo do desconhecido, como eu falei agora há pouco. Tempestades e naufrágios, doenças e a falta de alimentos, isso sim era os reais perigos, tá certo? O restante era só mesmo mais questão do imaginário por medo do desconhecido, ok? Em seguida, nós temos aqui as viagens, tá certo? Como a gente viu na aula passada, as viagens espanholas ocorreram em 1492 pelo navegador genovês Cristóvão Colombo, certo? E sua tripulação. Então, a serviço da Espanha, eles iniciaram o quê? Uma viagem, certo? Então, eles partiram em busca de uma nova rota para as Índias, navegando pelo Oceano Atlântico em direção ao oeste. Então, essa viagem, ela foi muito difícil, certo? Em meio a terríveis tempestades, os marinheiros já estavam ficando impacientes e desanimados quando finalmente eles avistaram uma terra, certo? E desembarcaram em uma ilha. E essa ilha foi batizada de São Salvador e chamada pelos nativos de Guanahani. Eles não sabiam, mas tinham chegado à América. Ok? Então, no início de 1493, Colombo e os homens que o acompanhavam voltaram à Espanha. Ok? Então, quando eles voltaram à Espanha, eles foram animados e os reis espanhóis patrocinaram mais 3 expedições, certo? De Colombo ao lugar que eles ainda acreditavam ser o Oriente. No entanto, Colombo morreu em 1506 e outro navegador, o Américo Vespúcio, foi quem acabou dando seu nome ao continente recém-visitado, certo? Então, as viagens portuguesas. Então, essas foram as viagens espanholas. Nas viagens portuguesas, a primeira viagem dos portugueses ao Oriente foi comandada por quem? Por Vasco da Gama, em 1498. Contornando o continente africano, ele chegou a Calicut, certo? Região da atual Índia. Então, entusiasmado, o rei mandou organizar uma nova expedição para as Índias. Assim, no dia 9 de março de 1500, a expedição comandada por Pedro Alves Cabral partiu de Lisboa, certo? Ou seja, de Portugal. Naquela época, no entanto, era um forte a suspeita da existência de terra ao sul das visitadas por Colombo. No dia 22 de abril de 1500, a expedição de Cabral chegou às terras que depois foram nomeadas de Brasil. Então, nós podemos perceber que a primeira viagem dos portugueses ao Oriente foi comandada por quem? Por Vasco da Gama, em 1498. Contornando o continente africano, ele chegou aonde? Em Calicut, é uma região da atual Índia, onde eles entusiasmados, tá certo? O rei ficou entusiasmado com isso e mandou organizar uma nova expedição para as Índias, que logo mais seria, ok, nomeadas de Brasil, as Índias, tá certo? Então, no dia 9 de março de 1500, essa expedição, comandada por Pedro Alves Cabral, partiu de Lisboa, ou seja, de Portugal, e veio para o Brasil, chegando aqui no dia 22 de abril de 1500, certo? E essa expedição de Cabral chegou às terras que depois foram nomeadas de Brasil. Então, inicialmente, essa tripulação avistou uma elevação, que foi chamada de Monte Pascoal. Logo que aportaram, ou seja, logo que a embarcação chegou e eles desceram, os navegadores pensaram que aquela terra fosse apenas uma ilha. Porém, decidiram chamar o lugar de Ilha de Veracruz, mas não era só uma ilha. Logo mais tarde, depois de realizar expedições e percorrerem todo o
a costa, eles avaliaram melhor e reconheceram que a terra não era uma ilha. Então, Cabral mandou uma das embarcações de volta para Portugal para levar notícias ao rei, deixando alguns homens na terra encontrada para coletar maiores informações e seguiu viagem às Índias com sua expedição, certo? Então, esse local aonde eles chegaram era a Praia de Coroa, tá certo? Como vocês podem ver na imagem de vocês aí no livro, conferir aqui. Praia da Canoa Vermelha, né, no atual município de Serra de Santa Cruz, Cabralha, estado de Bahia, provável lugar onde a esquadra de Cabral desembarcou, certo? Essa foto aqui foi em 2010. Ok? Então, essa foi a nossa revisão, a nossa aula de história e até a próxima. Tchau, tchau.